dá vontade de voltar para cá. O 5 é um acorde, ele é tenso porque ele prepara o repouso, ele chama alguma coisa e aí você quer relaxar. Se você quer relaxar, você volta para o 1, ok? Então, esses 3 acordes aqui, só usando esses 3 aqui, você já compõe alguma parte de uma música com 3 simples acordes, como você viu aqui, entendeu? E esse acorde aqui, ele é um acorde muito característico do sistema tonal, porque quando a gente fala em tonalidade, você começa a entender esse sistema central de composição, central não, um sistema de composição onde tem um centro, um ímã, onde os acordes vão girando em volta e volta para esse ímã. Aí os acordes vão indo, prepara e volta para esse ímã. Então é uma forma de composição onde é muito previsível a sequência dos acordes. E essas sequências previsíveis vão gerando as cadências. Uma das cadências muito comum é a cadência onde você encontra o acorde 5 e logo depois dele vem o 1. Justamente porque é um acorde de preparação e aí logo depois vem o 1. O que é a cadência? É uma sequência, é uma finalização de uma frase, né? Vai tendo vários acordes e aí de repente, na hora que eu vou finalizar a minha frase musical, eu coloco esse acorde 5 e resolvo. Esse é um tipo de cadência, né? Eu tô fazendo uma frase aqui, ó. Agora eu vou colocar o acorde 5. Voltei. E aí eu fiz a cadência, tá vendo? Então, a cadência que finaliza a frase do 5 para o 1 é uma cadência muito comum, típica da tonalidade, onde está claramente a previsibilidade aqui do acorde de função dominante, chamando o acorde de função tônica, ok? Mas não existe só essa cadência, existem diversas outras cadências. Existe também momentos onde o compositor começa a usar uma cadência muito conhecida, que é a cadência 2, 5, 1. Ele usa o 2, que é de função subdominante, depois ele usa o 5, que é o de preparação, e aí ele resolve aqui na tônica, porque toda vez que você prepara, você vai resolver no centro tonal, que é o acorde 1. Então, é muito comum essa cadência. E eu fiz ela aqui, ó, porque eu tô em Dó maior, aí eu fui pra Fá, que é o quarto acorde. Mas agora eu fui pra Ré menor, que é justamente o 2 do tom que eu tô. Dó, Ré. Ré menor, e depois do Ré menor, fui pro Sol, que é o 5, e voltei pro Dó. Tá vendo? Então, existe essa cadência aqui. Eu quero falar dessa cadência para você porque ela é muito, muito, muito comum mesmo. Muito comum mesmo, ok? E hoje eu quero focar o nosso olhar sobre essas duas aqui, essas duas cadências. Essa aqui é uma cadência chamada de 2-5-1 mesmo, é o 2 menor secundário, às vezes, pode ser 2 menor secundário, a gente vai falar mais tarde. O 2-5-1, e existe essa cadência aqui que é chamada de cadência autêntica. Mas não é importante, nesse momento não é tão importante os nomes, eu não quero que você saia memorizando os nomes da cadência, eu quero que você entenda ela na prática, nesse primeiro momento, tá bom? Por quê? Veja o seguinte, cada acorde do campo harmônico, lembra que eu falei que o campo harmônico maior, ó, ele tem essa formação aqui, o 2 é menor, o 3 é menor, o 4 é maior, o 5 é maior, o 6 é menor, opa, faltou uma coisinha aqui do 6, o 6 é menor e o 7 é diminuto, tá vendo? Esse é o formato aqui do campo harmônico, né? Maior. Isso significa que qualquer escala maior vai ter essa formação. Se eu pegar a escala de Dó de exemplo, vai ser Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto, ok? Agora veja, toda vez que eu tô falando desses acordes aqui, eu posso encaixar aquelas duas cadências que eu te mostrei como exemplo, a cadência do acorde 5 que resolve, e eu posso encaixar a cadência do acorde 2 e 5 que resolve no 1 em qualquer um desses acordes. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando para você que eu posso relativizar a cadência. Eu posso colocar uma cadência para cada um desses acordes. Eu posso fazer uma cadência para esse, eu posso fazer uma cadência para esse, posso fazer para esse, para esse, para esse
e para esse. Só não vou fazer a cadência para o acorde diminuto, porque já já eu explico o porquê, tá? Ele não vai ter esse caráter aí, tá? Mas eu posso colocar uma cadência para cada um desses acordes. E quando eu começo a fazer isso, eu estou gerando acordes chamados de secundários. Por quê? Porque eu vou introduzir dentro dessa sequência de acordes aqui, acordes que não existem nessa escala. Deixa eu mostrar para você. Se eu vou fazer uma cadência de preparação do acorde Dó, eu posso fazer o 2, 5, 1 de Dó. Quem é o 2 de Dó? Tá claramente na sua visão aqui. Ré menor. Então eu coloco Ré menor e aí eu coloco o 5 do Dó. Quem é o 5 dele? Pessoal, fica 60 segundos para me ajudar a salvar esse 5 do Dó. Quem é o 5 dele? O Sol. E aí eu venho para o Dó. Então eu fiz Ré menor, Sol e Dó, beleza? Agora, se eu vou fazer uma cadência para o Ré menor, eu vou colocar o 2 de Ré menor. E aí, nesse momento, você tem que esquecer essa escala aqui. Você tem que imaginar que você está pensando na escala de Ré menor. E aí você tem que imaginar que você está pensando num outro campo harmônico. Presta atenção nisso, hein? Você tem que imaginar agora a escala de Ré menor. Você tem que imaginar essa escala aqui, ó. Escala de Ré menor. Tá vendo essa escala de Ré menor aqui? Ela tem Si bemol. Você tem que imaginar que você está pensando na escala de Ré menor. Momentaneamente, você esqueceu a escala de Dó que a gente estava falando. E você vai focar em Ré menor, ok? E aí você vai pensar, quem é o acorde 2 de Ré menor? Ré menor, o acorde 2 é o Mi. Mi. E todo acorde 2, lembra que todo acorde 2 de qualquer escala... Bom, calma, né? Agora talvez a gente vai começar a ter confusão. Eu falei pra você, lembra que todo acorde 2 de qualquer escala maior, ele é menor? Ok. Mas nós estamos numa escala maior? Não. Nós estamos numa escala menor. Como que é o acorde 2 de uma escala menor? Vamos fazer o padrão da escala menor aqui, ó. O padrão da escala menor é o 1 menor e o 2 diminuto. Lembra-se disso? Ó, aqui, ó. Cadê, ó? Cadê? Aqui, ó. Ó, quando a gente for fazer em Mi menor aqui, o exemplo, o 2 é um acorde diminuto, tá? Ok? Então, portanto, o acorde 2 é o de Mi, mas não é o de Mi menor. O acorde 2 de Ré é o de Mi diminuto. Então, eu coloco Mi diminuto. Tá bom? Quem é o acorde 5 de Ré? Lembra o acorde 5 aqui de Ré menor? 1, 2, 3, 4, 5. É Lá. Vou escrever Lá. Só que tem um parênteses aqui. Você lembra que na formação do campo harmônico menor, o acorde 5 também era menor? Certo? Tá vendo? Mas eu não vou usar ele menor. Mas Dani, ele era menor. Mas eu não vou usar ele menor, porque eu vou usar ele do campo harmônico da forma menor harmônica. E já já vou explicar o porquê. Tá bom? Então eu vou usar ele maior, porque no campo harmônico da forma menor harmônica, o 5, o acorde 5 é maior. E eu preciso usar ele maior. Então eu vou deixar ele maior, porque eu preciso deixar ele maior e vou te explicar já já por quê. Mas aí, beleza. Eu gerei a cadência 2, 5, 1 desse acorde. E aí agora eu quero gerar a cadência 2, 5, 1 desse aqui. Então eu tenho que agora pensar na escala de Mi menor. Agora eu tenho que imaginar a escala de Mi menor, que é justamente essa escala que a gente já tinha feito aqui, né, ó. Essa daqui, ó. Cadê ela aqui? Deixa eu ver. Cadê ela? Aqui, ó. Justamente essa. Agora eu tenho que imaginar que eu estou em Mi menor. Quem é o 2 de Mi menor? Fá sustenido, diminuto. Fá sustenido, diminuto. Quem é o 5 de Mi? Si. Que aqui era menor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Que era menor, mas pelo mesmo motivo que a gente pensou agora em Ré menor, pelo mesmo motivo eu vou deixar ele maior. Eu preciso deixar o acorde 5 maior. E pronto, resolvi no Mi menor.
Você tá vendo? Eu tô gerando cadências 2, 5, 1 de cada um desses acordes. E o mais legal é que você pode ver que esse acorde aqui, de fato, esse aqui era o 1 do tom. Esse acorde aqui era o 1, realmente. Esse é o acorde 2 do tom, tá vendo? Esse é o acorde 3 do tom. Então, eu estou relativizando porque ele é o acorde 2 do tom. Mas no meio dessa cadência, ele não é. Ele virou 2, 5, 1 dessa cadência. Desta cadência. A relação de preparação aqui para esta cadência. Esse é o 2 desse e esse é o 5 desse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, eu passo a chamar ele de 1 relativamente, entendeu? É mais ou menos o seguinte, é como quando você tem uma filha e ela namora e depois ela casa e aí você passa a ter o seu genro, né? Que é o marido da sua filha. Então você começa a adotar ele como seu filho também, mas ele não é. Eu tenho uma oportunidade para você. Eu quero que você seja o meu sócio e ganhe junto comigo, sem precisar investir nada. Marido da sua filha. Então você começa a adotar ele como seu filho também, mas ele não é. Ele não é seu filho, ele é o marido da sua filha. Você começou a adotar o seu genro como seu filho, cuidar dele como seu filho, tratar ele como seu filho porque ele chegou na família. E você agora tem um carinho especial e trata ele como seu filho, mas ele não é, ok? Ele ficou relativizado como um filho por causa da relação dele com a sua filha. Concorda? É a mesma coisa aqui. O Ré menor, ele não é 1, ele é o 2 desse tom aqui. Ele é o grau 2 e acabou. Só que para eu calcular uma relação de preparação aqui, eu penso ele momentaneamente como 1, porque eu preciso ter ele como alvo. O 1 é o sentido do alvo. Eu coloco o 2 que vai preparando, que coloco o 5 que prepara esse alvo. Entendeu? Tá bom? É assim que nós estamos criando as cadências secundárias, os acordes secundários, porque esses acordes aqui são os acordes primários, ou seja, os acordes que são do tom mesmo, os primeiros acordes, os acordes que são do tom. Agora, para e pensa isso aqui, ó. Isso aqui é do tom? Mi menor diminuto existia dentro dessa escala? Não, não existe. Lá maior existe dentro dessa escala? Não, não existe. Mi diminuto e Lá maior, eu falei Mi menor diminuto aqui? Nossa, agora que eu tô ouvindo o eco, eu não lembro se eu falei, mas se eu falei, lá, 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 lá. Mi diminuto e Lá maior são acordes secundários, eles não são desse tom, ok? Mas eles estão aqui porque eles têm um parentesco com alguém no tom. E o mesmo se aplica a esse daqui, ó. Esse acorde não existe no tom, nem esse. Eles são acordes secundários. E aqui eu comecei a fazer cadências de 2, 5, 1, 2 menor secundário, né? Que são essas cadências em cima de cada um dos graus. E eu exemplifiquei aqui para você em relação a esses graus, mas eu posso fazer isso em relação a esse, posso fazer isso em relação a esse, posso fazer isso em relação a esse, só não posso fazer em relação a esse. E por que, Daiane, que eu não posso fazer? Porque você tem que estar ligado que o acorde do sétimo grau aqui, que é um acorde diminuto, ele é de função o quê? Lembra? O acorde diminuto é de função, vamos ver se você está ligado. O acorde diminuto, ele é de função dominante. O acorde 7. O acorde 7, que é o acorde diminuto justamente, ele é de função dominante. Não tem como você preparar uma dominante, porque pensa comigo, a dominante, ela é de preparação, ela é um acorde tenso. E aí você coloca uma preparação para resolver, você coloca para resolver e não resolve. Porque você chega num diminuto e não vai resolver, entendeu? Então, não existe essa prática dentro do sistema tonal de colocar acordes de preparação para esse aqui específico. Para esse até existe, viu? Eu posso colocar um acorde 5 para esse que também é de preparação. Eu posso. Eu crio cadências de dominantes, várias dominantes que vai ficando tenso, não resolve nunca. Mas para o diminuto, a gente não coloca essa função de preparação e cai num diminuto, não resolve. Dá uma sensação de abortar, de cortar. Então, não se aplica no caso do diminuto, tá bom? Não se usa aqui, mas entre todos os outros eu posso fazer.